A paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Aqui estamos mais uma vez para trazer a pequena porção da palavra do Senhor, que se encontra em Neemias, no capítulo 4, do 15 ao 23. Nós estaremos dando continuidade ao livro de Neemias, como eu já disse, um livro muito importante que todos poderiam estar lendo, e serve de ajuda para a vida espiritual, vida física, no que você precisar, está incluso neste livro maravilhoso, experiência linda para nós colocar em prática nas nossas vidas. Nós falamos a live passada, né, sobre eles, e agora nós estamos falando aqui no TikTok também, né, a continuidade do 15 ao 23, amém? O tema é: o nosso Deus lutará por nós, amém? O nosso Deus lutará por nós. Então, nós vimos aqui no versículo 15, diz: quanto aos nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos, couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. E que tocava a trombeta estava no meu lado. Eu disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros, no lugar em que ouvirem o som da trompeta, ali reúne-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até anoitecer. Também nesse mesmo tempo eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém, cada um do seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amado, aqui nós vemos uma palavra gloriosa, maravilhosa, trazendo para nossas vidas nos dias de hoje uma mensagem figurativa, uma mensagem que realmente sucedeu naquela época, só de uma construção de muros, construção de portas. Nós vimos aqui que o povo, que Neemias armava um laço para entrar em meio deles, como eu falei na live, para matar todos, e que eles não estavam, os nossos inimigos, diziam entre si: eles não ficarão, no versículo 11, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entramos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Esse era a armação, o projeto de Sanbalat e Tobia, querendo entrar no meio do povo e matar. Nós falamos esse tema na live passada, e nós estaremos dando continuidade no 15. Nós vimos aqui quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos dele. Sabemos que só um Deus para frustrar o plano daquele que quer o nosso mal, que quer acabar com a nossa vida, que quer tirar a nossa alegria. Quando nós nos posicionamos diante de Deus, obviamente que a luta, a dificuldade não vai deixar de vir até nós. Nós vimos aqui que eles ficaram aqui, como se diz, na obra, e outra metade empunhava lanças, escudo, arcos e couraças, e o chefe estava por trás de toda a casa de Judá, porque eles ficavam por trás para cuidar. O inimigo, ele vem na surdina, o inimigo vem com traição por trás, apunhala as costas por trás. É isso que o inimigo faz.
Quando falamos mal de algo, falamos por trás. O inimigo ele não consegue enfrentar, olhar nos olhos de outra pessoa. Ele não consegue, a armação dele, a vinda dele é matar, roubar e destruir. E o que ele faz muitas vezes é usar pessoas, tomar vidas para que elas possam trazer tristeza a nossas vidas. E nós vimos aqui que eles estavam, os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. A vigilância, nós vimos aqui uma vigilância, uma estratégia da parte de Deus direcionada a Neemias para que pudesse reconstruir aqueles muros e aquelas portas. E nós vimos que tinha gente por trás. E o que nós fazemos? E que reconstruía a muralha. E nós vimos que nós temos que estar em vigilância. Nós pedimos, Senhor, fica nas nossas vidas, atrás, do lado, da direita, da esquerda, na nossa frente. Nos cerca com muralhas de fogo. Quando os ataques vierem, nós estamos cercados pela muralha espiritual. Nós estamos cercados por anjos atrás, do lado, na frente, como diz. Deus cuidando do seu povo, cuidando de nós, cuidando da nossa mente e do nosso coração. Para isso que eu tenho visto aqui no livro de Neemias, que você poderia também estar estudando, lendo esse livro maravilhoso, que por mais que Deus, como se diz aqui, Deus, como se diz, quando a trombeta soar no lugar em que ouvir o som da trombeta, ali reúne-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Aqui também se diz de unidade, de comunhão. Onde há unidade, onde há comunhão. Também nós vimos que o inimigo se decepciona, ele não tem força. E nós vimos aqui que o nosso Deus lutará por nós. Onde há união, onde há comunhão, Deus entra e peleja por nossas vidas. Nós vimos que e continuamos, nós vimos aqui, ó, assim trabalhamos na obra, a metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. O que é isso? É sinal de vigilância. Quando Jesus disse aos seus discípulos, lá, quando ele estava no jardim de Getsemane, quando ele estava orando e o seu suor tornou-se grande, gotas de sangue, que pedia para que os discípulos ajudassem ele em oração, porque ele estava em agonia, em aflição. E quando ele viu que os discípulos não conseguiram, Jesus disse, vigiai e orai. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então a nossa vigilância é nós estar sempre vigilante, vigiando. É dia e noite. Também esse mesmo tempo eu disse ao povo, cada um de vocês fique em Jerusalém, cada um com seu servo, para que de noite nos para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Então a vigilância é minha responsabilidade, por mais que nós sabemos que temos Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer, nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitavam com as armas à sua direita. Sabemos um Deus que realmente interessa por cuidar da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente, do nosso lar, do nosso relacionamento, da nossa família. Aonde você estiver, há um Deus que se preocupa com você. Só que eu e você temos que estar em vigilância. Só que eu e você precisamos buscar esse Deus. Só que eu e você precisamos querer que Ele nos guarde, nos livra. E eu preciso pedir a Ele essa força. Aqui eles fizeram todo essa reunião, essa comunhão entre eles. E nós podemos ter essa comunhão íntima com o Pai e a união na família. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus fala melhor em cada coração. Beijo no teu coração.